Estaremos estudando a lição 4 da Revista dos Jovens. O título da lição é A Realidade Bíblica da Salvação. O tema trimestre é o padrão bíblico para a vida cristã, caminhando segundo os ensinos das Sagradas Escrituras. Estamos estudando temas referentes à nossa fé, ao nosso padrão de conduta, para que caminhemos segundo os ensinos das Sagradas Escrituras. Então, na lição passada falamos sobre o pecado e nesta lição vamos falar sobre a salvação. Então, revisitaremos esse tema teológico tão importante que fundamenta a nossa fé. O texto principal diz, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Romanos 10:9. O resumo da lição, a salvação é oferecida por Deus por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo, seu Filho unigênito. A graça de Deus foi manifesta trazendo salvação a todos os homens, mas tem que crer, tem que confessar nos seus pecados e crer que a morte do Senhor Jesus, o sacrifício dele ali na cruz, foi para nos salvar, para morrer em nosso lugar. Era essa a sua missão. Ele já alertava os discípulos durante todo o ministério que ele ia ser entregue, ia ser escarnecido, ia ser crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Ele se sacrifica por nós, tomando o castigo que era para nós, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Glórias a Deus. Eu preciso crer nisso, que ele morreu por mim e que ele ressuscitou, e com a minha boca confessar essa verdade, confessar os meus pecados e a minha carência de Salvador, aceitando-o como Salvador, para que eu possa ser salvo. Glórias a Deus. Veremos aqui na lição que não é pelas obras, como dizem Efésios, nem para que ninguém se glorie. Glórias a Deus. Os objetivos da lição serão enfatizar a necessidade da salvação, conscientizar dos efeitos da salvação e compreender que a salvação é para todos que desejam recebê-la. Glórias a Deus. E o texto bíblico se encontra em Romanos 3, 21 a 31. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus, e não também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só que justifica pela fé a circuncisão e, por meio da fé, a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Glórias a Deus. Esse livro tão importante nessa carta aos Romanos, que até transformou o pensamento de Lutero. Quando ele lê essa carta, ele realmente se converte e percebe que a salvação é pela fé. Ele defende as suas teses, discordando ali da Igreja Católica, e após os lemas da Reforma ratificam isso, sola gratia, sola Deo gloria, sola Christi, sola Escritura e sola fide, ou sola fé. Então, ele ratifica que essa salvação independe das obras. A gente vai ver também que as obras têm importância, e as obras serão julgadas no tribunal de Cristo, por exemplo. As obras são consequências de quem já é salvo. A salvação, a gente realmente não tem méritos e não podemos fazer nada para ser salvo. Então, as obras são ações daqueles que já receberam salvação e um dia serão julgadas para galardão. Mas essa salvação que estaremos estudando hoje é o dom gratuito de Deus. É o favor imerecido. Glórias a Deus. Introdução. Nesta lição estudaremos a respeito da realidade da salvação oferecida por Deus e a sua operação contra o pecado. Se por um lado a Bíblia nos mostra uma má notícia sobre a nossa condição, a de que somos pecadores e estamos afastados de Deus, por outro lado,
ela nos mostra uma boa notícia nos Evangelhos, que Deus proveu em Jesus Cristo, a salvação de que necessitamos para sermos reconciliados com Ele. Glórias a Deus. O Evangelho é exatamente isso, boas novas. E essas boas novas é o anúncio que Jesus veio ao mundo, veio em nosso lugar e nos dá paz novamente com Deus, nos reconcilia, aleluia, nos tornando santos, justos, regenerados, como veremos aqui, são os efeitos da salvação. Primeiro tópico, a necessidade da salvação. Primeiro subtópico, o que é salvação? Estaremos vendo aqui de forma genérica o que o termo significa, para depois então vermos no sentido espiritual. Ao longo da Escritura, Deus se manifestou trazendo livramentos para o seu povo, quando esse se encontrava em situação de perigo. Deus os livrou da escravidão egípcia, deu-lhes uma terra e diversas vezes operou livramentos de forma milagrosa para os hebreus. Então Deus salvou da escravidão, Deus salvou dos perigos ali na nova terra, das batalhas que os hebreus tiveram que enfrentar para conquistar a terra de Canaã. Durante todo o percurso, durante todo o deserto, Deus deu água, salvou da sede, Deus salva o povo de inúmeras formas. Porém, aqui estamos vendo livramentos ou salvações físicas. O salmista, agradecido e respeitoso diante das diversas batalhas pelas quais havia passado e recebido livramentos, comenta: o nosso Deus é o Deus da salvação. Glórias a Deus. Então, essa salvação nesse aspecto, Deus livrar. Glórias a Deus. No Antigo Testamento, duas palavras se destacam para mostrar a ideia de salvação: Natsal, que significa livrar ou libertar, e Asha, que traz a ideia de conceder vitória ou ajudar. Livramento, libertação, socorro do Senhor. Tudo isso a gente pode encontrar nesses dois termos do hebraico a respeito de salvação. O texto bíblico usa esses termos. A palavra salvação designa ao ato de trazer livramento, de colocar numa posição protegida, de livrar da morte. No Antigo Testamento, Deus é visto como trazendo salvação ao seu povo. Entretanto, seu objetivo sempre foi demonstrar o seu poder para a salvação dos pecados e reconciliar consigo a humanidade. Todo o plano de Deus havia esse centro, esse propósito. A verdadeira salvação que Deus quer nos dar é a salvação da morte, a salvação do pecado. E com isso, Deus, de forma, como dizem Hebreus, as coisas que aconteceram no Antigo Testamento serviam de sombra para as coisas futuras. Glórias a Deus. Então, é bem provável que os judeus, quando aguardavam o Messias, pensavam apenas na salvação física. Eles esperavam, inclusive, que o Messias fosse um general que viesse no cavalo branco e os livrasse ali do domínio de Roma. Mas o Messias veio no jumentinho, e o livramento que Deus queria dar, que é o principal, era em relação à condenação da morte, a consequência do pecado. É ele que começa o plano dessa salvação, anunciando aos profetas o nascimento do Messias. E quando chega o momento, ele inicia o plano de salvação com o nascimento de Jesus Cristo. Mateus 21. Inclusive Simeão, que estava ali no templo, pegou Jesus, ainda bebê no colo, e dizia que agora Deus podia o despedir em paz, porque ele já tinha visto com seus olhos a salvação. Também foi anunciado para Maria que Jesus seria o Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Então se cumpre no Novo Testamento com o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa salvação não se limitaria apenas aos judeus, mas a toda a humanidade. O segundo subtópico, a origem da salvação. A salvação tem sua origem no próprio Deus. Foi Ele que planejou todo o cenário pelo qual ela aconteceria. E uma das coisas que precisamos entender é que o homem não pode salvar a si mesmo. Então a gente já viu na introdução que, embora tínhamos a notícia triste relacionada ao pecado, como estudamos na lição passada, que gerou tantas consequências terríveis, e foi herdada, por toda a humanidade, desde Adão, entrou o pecado, entrou a morte no mundo, e esse pecado já nasce nele. Como disse o salmista Davi, no Salmo 51, versos 3 e 4, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal às tuas vistas, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Então, esse pecado que pagou para toda a raça humana
né, o seu salário é a morte. O salmista reconhecia isso e compensava ali as suas falhas. Então a gente viu essa notícia triste em relação à nossa perdição, ao nosso pecado e a consequência dele, que é a morte, na lição passada. Mas pela graça do Senhor, o Senhor já havia planejado uma saída, um escape para nossas almas, que é, aleluia, a salvação conquistada na cruz do Calvário. Jesus morrendo em nosso lugar e, aleluia, pagando o preço, nos remindo. Se não fosse Deus, né, ai de nós, porque o homem então não pode salvar a si mesmo. A moeda de troca proposta pela humanidade para tentar se chegar a Deus são as obras, mas estas são insuficientes. Romanos 3:20, que diz: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então não tem como cobrir os pecados com as nossas obras, são insuficientes. E veremos aqui, inclusive, não é pelas obras, porque ninguém se gloria, né? Mas à frente a gente vai ver que as obras às vezes geram orgulho, né? Pessoas praticam o bem e acham que Deus deve a ela, e acreditam então que pode alcançar o povo de Deus pelas obras. Nas obras é em forma de gratidão, se agradecendo pelaquilo que já recebeu, pela salvação. Então as obras são insuficientes para nos salvar. Todos os pecados destituídos estavam da glória de Deus. O pecado é uma realidade na qual a humanidade não pode se desvencilhar. E pelo fato de o pecado ofender a Deus, ele estabeleceu os critérios pelos quais a humanidade pode ser reconciliada com ele, ainda que pertença a uma sociedade altamente desenvolvida. Se nós estamos ofendendo a Deus, né? O salmista também disse, né? Contra ti somente pequei, então é uma ofensa diante de Deus, né? Está agravando, né? E pecando contra a santidade de Deus. Então ele mesmo pode dizer, né, o que aplacaria, né, essa ofensa. Então o plano da salvação abrangeria então esse preço, né? Qual é o preço? A alma que pecar morrerá, né? Então o salário do pecado é a morte. Então havia de alguém morrer, um inocente morrer em favor dos pecadores. E ele mesmo estabeleceu os critérios e mandou seu filho para pagar o nosso preço. Deus maravilhoso, né? Em sua sabedoria e justiça, o Senhor nos deu a sua graça, que iguala a todos os homens. Romanos 11:32. É desconcertante para o ser humano orgulhoso deparar-se com o fato que não pode salvar a si mesmo, mas isso não muda a realidade da mecânica da salvação. Como o comentarista diz, até essa questão da sociedade altamente desenvolvida, né? Porém, né, quanto mais se multiplica a ciência, a iniquidade também aumenta. As pessoas não têm como pagar. Cada dia a gente percebe que somos miseráveis, cegos e nus. Ainda que galguemos, né, patamares tecnológicos, né, a cada dia, né, a ciência realmente se multiplica, as pessoas veem que são pecadoras e continuam carecendo de Jesus. Não tem como salvar, não tem como livrar dessa condenação, desse fato. E a própria morte, né, já demonstra isso, né? Cadê que os homens não conseguem fugir da morte? Porque o único remédio para a morte é aquele que venceu a morte, Jesus Cristo. Glórias a Deus. Ele demonstra que o homem é necessitado do Salvador. E ele não para de pecar. Multiplica a ciência, o amor também esfria e pecam mais ainda. Certa feita, Roberto Carlos cantava uma música que dizia que não somos perfeitos ainda. E não seremos, se depender somente de nós. Precisamos do Salvador. E a nossa debilidade, a nossa incapacidade de nos salvar, não limita a soberania e a graça de Deus. Então, a mecânica da salvação não está impedida pela nossa incompetência, né, de nos santificar ou de fazer obras que galgariam a salvação. Glórias a Deus. Deus é onipotente, Deus é soberano, aleluia, e Ele manifestou a sua graça a todos aqueles que quiserem ser salvos. Glórias a Deus. Terceiro subtópico, o meio pelo qual provém a salvação. Como vimos, a salvação que o homem necessita por causa dos seus pecados não pode ser conseguida pelas obras. Estas estão contaminadas. Que meio Deus escolheu para trazer essa salvação? A graça divina. Efésios 2:8-9. Então, pela graça sois salvos, mediante a fé, e não vem das obras, né? Para que ninguém se glorie.
A graça é o caminho apresentado para todos e isso contradiz a insuficiência das obras. Essas são tão falhas que o apóstolo nos aponta um perigo acerca do orgulho das obras, ambos andam juntos. Então, já falamos, porque ninguém se glorie, não adianta dar cesta básica, não adianta fazer caridade, não adianta socorrer os pobres, né? Então isso não vai nos salvar. O que nos salva é nos arrepender dos nossos pecados, confessar nossos pecados e aceitar o Salvador, aceitar o nosso expiador. Né? Ele trocou de lugar conosco, ele nos substituiu no castigo e nos dá o dom gratuito à vida eterna. Glórias a Deus. Como eu vou pagar, como eu vou conseguir comprar esse tão grande favor? Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente vê pessoas que têm muito dinheiro, fazem muita caridade, mas não tem como comprar esse favor de Deus, porque são pecadores, continuam pecando, e a Bíblia diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Só podemos nos aproximar, nos reconciliar pelo sangue de Jesus. É natural que estejamos satisfeitos com as nossas boas ações, e nisso não há nenhuma condenação. Quando somos aprovados em uma avaliação, quando tomamos decisões acertadas, ou quando realizamos algo que traz orgulho e alegria para a família ou o ambiente que nos cerca, o sentimento natural é que sintamos orgulho pelo que fizemos. Ocorre que podemos nos tornar orgulhosos de nossas vitórias, a ponto de imaginar que nos bastamos para todas as coisas. As obras, portanto, não têm a capacidade de nos salvar. Somente a fé em Cristo pode fazer isso. Né? Então, muitas coisas que podemos fazer boas. As pessoas nos elogiam, mas a gente não pode nos vangloriar, nos orgulhar disso a ponto de achar que somos melhores que os outros. Por exemplo, o ativismo religioso. A pessoa tem tanta atividade na igreja e se esquece que continua sendo um pecador carente de Salvador. Então, não é porque ele ganhou tantas almas para Jesus, não é porque ele organizou um grande evento na igreja, ele administra um lindo coral, uma banda de músicos. Então, talvez ele esteja até muito atarefado com essas atividades, mas ele tem que se lembrar que ele continua sendo um ser humano pecador, necessitado do Salvador. Aleluia. E que as suas obras não vão galgar nenhum favor. É claro que ele vai, as suas obras seguirão, para que ele seja julgado no tribunal de Cristo. Aleluia. Mas para chegar no tribunal de Cristo, tem que antes ser salvo, tem que antes ter se arrependido dos seus pecados, ter confessado, ter deixado, aleluia, e crido no Senhor, como seu único e suficiente Salvador. Então não somos nós que nos salvamos, aleluia, mas Cristo, como vimos aqui em Romanos, crer em Cristo, fé, ter fé nele, aleluia, e entender que por mais que façamos obras, elas não nos salvam. Embora a Bíblia diz que a fé sem obras é morta, mas primeiro a fé, depois acompanhada das obras, aleluia, em gratidão ao maravilhoso favor que Deus nos fez. Segundo tópico, os efeitos da salvação. Então, o que a salvação gera em nós? Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro subtópico, regeneração. Ser regenerado é nascer novamente. Está lá em João 3:3. Jesus explicou isso para Nicodemos. Nicodemos se aproxima de Jesus, reconhece que tudo que Jesus fazia só podia ser vindo de Deus, e Jesus sonda ali o coração de Nicodemos e dá uma instrução maravilhosa. Era necessário nascer de novo para ver o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, para entrar, glórias a Deus. Então, esse nascer de novo é essa transformação que a salvação gera em mim. Uma vez crendo, aleluia, sendo convencido pelo Espírito Santo, respondendo positivamente à graça de Deus, aleluia, o Espírito Santo vem morar em nós e começa essa obra. Então, ele vai nos tornar nova criatura, um processo gradual, aleluia, diferente dos demais que a gente vai ver aqui, a justificação e a santificação, pois a santificação tem 3 momentos, poderíamos elencar assim de forma didática, e a justificação é instantânea, veremos também aqui. Então vamos falar sobre a regeneração. Essa ação é realizada pelo Espírito Santo quando a pessoa se arrepende e confessa a Jesus como seu Salvador e Senhor, crendo em seu sacrifício. É algo que está além da imaginação humana, pois o homem não pode mudar a si mesmo.
Seu estado pecaminoso não o impede de ouvir o Evangelho e de entendê-lo, mas o intelecto sem arrependimento é insuficiente para fazer do homem uma nova criatura. Ele precisa crer em Jesus. João 1, 12 e 13. Então, passa por esse caminho, né, do arrependimento, glórias a Deus, do crer. Né? Então, não adianta só entender. Tem que crer e se arrepender. Naquela obra de Minha Perna, conhecendo as doutrinas da Bíblia, ele cita um exemplo de que é como se alguém, né, que pegou um trem errado e ele recebe a informação, alguém avisar, você está no trem que vai para outro lugar. Então, se ele apenas se entristecer, entender essa mensagem, apenas ter o remorso e continuar no mesmo trem, não fez nada. Né? Então, ele tem que descer na próxima estação o mais rápido possível e tomar o trem certo, ou seja, se converter, mudar a direção da vida dele. Glórias a Deus. O Espírito Santo então vai trabalhar na nossa vida a partir do momento que cremos e aceitamos a Jesus como Salvador. Então, vamos nascer de novo. E o nascido novo agora é nascido da água e do Espírito, não é mais da carne. Da carne é carne, do Espírito é do Espírito. E isso vai nos fazer cada dia, né, como uma criança recém-nascida, crescer na fé, na graça, no entendimento, até chegar na estatura de varão perfeito, estatura de adulto. Louvado seja o Senhor. Então vai crescendo e amadurecendo. Um processo gradual. Louvado seja o Senhor. Mas o nascimento novo é no momento que aceitamos a Cristo. Justificação e adoção. Segundo subtópico. A justificação é o ato vindo de Deus em que há o reconhecimento de que fomos absolvidos de nosso pecado e, portanto, não há pendências nossas junto a Deus. Então, já falou que o pecado faz separação. A justificação, o Senhor perdoa nos pecados. A gente aceita Cristo, Ele nos perdoa. De tal forma que Ele lança, né, o nosso pecado no mar do esquecimento. Louvado seja o Senhor. A cédula que era contrária contra nós, o Senhor cravou na cruz. Né? A conta que nós tínhamos, o Senhor zerou. Glórias a Deus. Então, fomos justificados. É melhor do que ser absolvido. Pois alguém que está no tribunal e é absolvido, ele sempre vai ser um ex-condenado. Aleluia. Mas o Senhor, realmente, a partir da regeneração, a partir dessa salvação que o Senhor nos dá, Ele zera a nossa conta. Não precisamos mais, a cada dia, nos arrepender de pecados passados, pois no momento que aceitamos Jesus, todo o fardo foi deixado ao pé da cruz. Ele diz, né? Vinde a mim e eu vos aliviarei, né? Todo aquele que está cansado, sobrecarregado, oprimido, né? Vinde a mim que eu vos aliviarei. Louvado seja o nome do Senhor. Tal fato se dá porque o sacrifício que nos estava atribuído por causa dos nossos pecados, o Senhor Jesus Cristo já o fez. Porque fomos justificados? Porque Jesus pagou a conta. Se pagou a conta, não devo mais nada em relação àqueles pecados até o momento que aceitei a Cristo. É claro que, como eu sou ainda pecador, tenho que estar em todo o tempo purificando minhas vestes. Né? Se pecar, pelinhos, não pequei, mas se pecar, tens um advogado que é Cristo Jesus. Tem que correr em Jesus para que eu não manche mais minhas vestes de justiça que o Senhor trocou para os meus trapos de imundícia. E sendo esse sacrifício perfeito, estamos livres das acusações que nos eram contrárias. Romanos 5:1. Ser considerado justo implica também ter paz com Deus. Né? E no subtítulo diz, inclusive, a adoção. Pois a partir do momento que aceita Jesus, lá em João diz, Ele veio para os seus não o receberam, mas todos aqueles que o aceitaram, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então somos filhos por adoção. Glórias a Deus. E mais um efeito da salvação é a santificação. A santificação não é a adoção de uma vida isolada da coletividade, como se o acostamento para com outras pessoas nos tornasse santos. Então, santificação não é eu pegar agora, aceitei Jesus, vou morar no mosteiro, ou seja, vou me isolar da sociedade para não pecar. Não é isso. Vai ver aqui que é ser separado, mas não dessa forma. Então, ser santo é afastar-se do pecado para uma dedicação exclusiva para Deus. É certo que a santificação exige de nós ações que estejam compatíveis com a nossa nova posição. Ao novo homem, nascido de novo, foi dada uma chance de ser diferente, e essa diferença começa com a santificação. E a santificação, ela, em três aspectos, tem um que é instantâneo, que é a posicional. Então o Senhor nos separou, aceitamos a Ele, Ele nos recebeu. A Bíblia diz que não fomos nós que o escolhemos, mas Ele nos
escolheu, né? Então ele nos recebe agora como ovelhas do seu rebanho. Somos separados, não pertencemos mais ao mundo, pertencemos a Deus. Então essa é a santificação posicional. Depois, durante a nossa vida, se processa a santificação progressiva. Então a cada dia a gente tem que andar em espírito para sermos santos, andar em santidade. E por fim, nossa glorificação, quando receberemos um corpo glorificado. Ou seja, aí a nossa santificação está completa, plena. Isso se dará na volta de Cristo. E no arrebatamento da igreja, os mortos que estiverem dormindo no Senhor ressuscitarão primeiro e os vivos serão transformados e encontrarão com Jesus nas nuvens. A partir dali, a santificação é completa, porque o corpo já não é o corpo mais do pecado, mas é um corpo glorificado para ir morar no céu. Bendito o nome do Senhor, e onde Jesus estiver, estaremos também. Quando ele vir reinar no milênio, a igreja vem glorificada. E quando for para a Nova Jerusalém, a igreja estará com ele eternamente. Foi assim que ele prometeu que viria nos buscar para onde estiver, estejamos nós também. O terceiro tópico fala sobre a salvação para todos. Glórias a Deus. Esse estudo resumido, o tema, soteriologia, que abrange vários aspectos que poderíamos estudar um trimestre todo ou um ano todo só falando sobre isso. Mas de forma sucinta estamos tendo essa lembrança, essa visitação dessa doutrina da nossa fé. Então a salvação é para todos. Uma tão grande salvação, primeiro subtópico, a palavra de Deus nos mostra que a graça de Deus se é manifestada trazendo salvação a todos os homens. Tito 2:11. Quando Deus planejou a salvação, ele objetivou salvar a todos. Atos 17:30. A palavra de Deus, portanto, deixa claro que a salvação é oferecida para todos, mesmo que nem todos aceitem o Evangelho. Ela é oferecida. Deus amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Ou seja, a salvação, a graça de Deus foi manifestada trazendo salvação para todos os homens. Mas nem todos creem, nem todos querem e nem todos aceitam o Evangelho. A expressão todos não é reducionista nem restritiva. Portanto, a morte de Cristo tem o poder de salvar todos os homens desde que se arrependam de seus pecados nessa vida e recebam a salvação pela fé em Jesus. Por isso, nós pentecostais cremos assim, pregamos, evangelizamos e cremos que Deus pode salvar até o mais vil pecador. Só Ele não endurecer o coração e dar crédito à pregação, à palavra de Deus. Aleluia. Jesus sempre vai estar lá na porta batendo. Se abrir, Ele entra. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. E o segundo subtópico é a presciência de Deus e a salvação. Um dos atributos de Deus é a presciência, ou seja, a capacidade divina de saber o que há de acontecer no futuro. Por meio de sua presciência, Deus sabe quem há de responder à mensagem do Evangelho. Mas isso não significa que foi Deus que escolheu quem será salvo e quem não será. Então, nós cremos que nós somos predestinados pela presciência, ou seja, Deus já sabe o final da história. Deus, ele é atemporal. É como se fosse um livro, uma revista. Deus pode chegar assim e ler a última página. E já saber quem é que respondeu positivamente a mensagem do Evangelho, a graça. Aleluia. Não que ele elegeu ou que ele decretou quem seria salvo. Então não cremos nesse determinismo. Que alguém já nasce salvo e alguém já nasce condenado. Então depende das suas ações, do que ele vai fazer. Uma vez salvo, salvo para sempre, ou seja, foi salvo e sai escolhido, não se perde nunca. Não é assim que cremos. Se fosse assim, porque a Bíblia diz que a graça seria manifestada a todos os homens. Seria só os escolhidos. Porque Deus amou o mundo todo, então não amou o mundo todo, só amou os escolhidos. É assim que os calvinistas creem. Deus não restringe a sua salvação a um grupo isolado de pessoas escolhidas por critério misterioso, deixando de fora da salvação outras pessoas simplesmente porque ele assim o quis. Aliás, ele deixou bem claro que o critério da salvação são o arrependimento e a fé no sacrifício do seu Filho Jesus. Marcos 1,15. Presciência é uma característica do intelecto divino e não traz consigo uma ação que inclui ou exclui pessoas. Então Deus é presciente e nós não cremos nessa predestinação que Deus escolheu alguém para ser salvo e alguém para não ser salvo. Ele dá a condição
Quem crê, for batizado, será salvo. Todo aquele que nele crê, não pereça, tenha a vida eterna. A salvação, a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Deus oferece a todos. Quem crê, quem tiver essa fé para receber o dom gratuito de Deus, a graça, esse será salvo. E a gente também crê que pode perder a salvação. Deus insiste conosco, é claro que Deus é maravilhoso, mas a pessoa, se ela não guardar o que tem, a coroa é perdida, perde a sua salvação. Então a Bíblia também nos ensina que deve haver perseverança. De outra forma, não precisa perseverar. Já fui escolhido, posso até viver no mundo, uma hora eu volto, posso viver no pecado, já fui escolhido, vou ser salvo. Inclusive esses que creem assim não sabem nem se ele é escolhido. Está na igreja e não tem essa certeza da salvação, porque ele não sabe se ele é um escolhido ou se é um predestinado à condenação. Deus tem misericórdia, mas nós cremos que a graça é manifestada a todos. Quem crê e for batizado será salvo, ou seja, quem crê, E como diz o nosso texto áureo, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então, esse critério para ser salvo está bem claro na palavra do Senhor, e o alerta para não perder a salvação também é claro. E o terceiro subtópico é a resposta humana à salvação. Se por um lado a salvação é para todos, por outro lado é preciso que o ser humano corresponda ao chamado de Deus. Os atos de confessar e crer são impulsionados pelo Espírito, mas são ações meramente humanas. Então, o Espírito nos convence, o Espírito nos impulsiona, mas a gente tem que dizer sim ou não, mediante a fé. A fé é a mão que eu seguro o presente, o dom gratuito. Eu tenho que estender essa mão. Se eu resistir à graça, felizmente, vem o apelo, vem a palavra, e eu endureço o coração e não aceito. Então tem que ter uma resposta. É claro que eu não fiz nada para ser salvo, tudo foi Jesus que fez. Já viu aqui que obra não salva. Obra é uma forma de agradecer o que Deus já nos fez, e Deus já está salvo, Deus está andando e imitando a Cristo. Por isso, vou gerar frutos com isso. E andando no Espírito, consequentemente, haverá frutos na minha fé, haverá obras. Mas nada que eu fiz, ou nada que eu farei, me gerará méritos para ser salvo. A salvação é toda operada por Deus, e inclusive o Espírito Santo, que nos constrange, que nos impulsiona. Mas mesmo assim, nós cremos que a graça ainda é resistida, alguns resistem e não aceitam e se perdem. Somos chamados a tratar nossa salvação com zelo, pois ela custou o sangue do Senhor Jesus Cristo. Não podemos viver uma vida de pecados, resistindo ao Espírito Santo e nos afastando, como consequência da fé que uma vez nos foi dada. Então, eu não posso negligenciar uma tão grande salvação. Aleluia. E ficar brincando com o pecado. Glórias a Deus. Que Deus nos ajude a persistir, perseverar, crer. Aleluia. Para chegarmos até o fim da nossa carreira e usufruir do presente de Deus, do dom gratuito que é a vida eterna. Concluindo, a salvação é apertada por Deus a todos os homens, de forma indistinta, ainda que nem todos a queiram. Ela nos foi dada por Deus por um ato de sua graça, pois as obras não têm o poder de nos salvar de nossos pecados. É a salvação que faz de nós pessoas nascidas novamente, justificadas e santas para a glória de Deus. Amém? Graças a Deus. Então, tivemos esse estudo sucinto, mas, mais uma vez, conselho os irmãos aprofundarem nesse tema. Glórias a Deus. Cito de novo essa obra, porque temos sucintamente esses temas abordados, que é conhecendo as doutrinas da Bíblia, que me emperram, também estudos sobre o tema em teologia sistemática, temos aqui na estante a teologia sistemática na perspectiva pentecostal, de Stanley Horton, e são obras que vão nos fazer aprofundar nesse assunto. Teria muitos outros aspectos que poderíamos tratar, mas o tempo é exímio. E a próxima lição é a realidade bíblica da santificação cristã. Louvado seja o Senhor. Vamos agradecer ao Senhor. Maravilhoso eterno Deus, te louvamos, Pai, por mais uma lição. Obrigado por tão grande salvação que o Senhor comprou para nós ali na cruz, morrendo no nosso lugar, pagando a nossa conta, Pai,
aleluia, perdoando nosso pecado e nos garantindo a vida eterna, nos garantindo a reconciliação e a paz com Deus. Obrigado, Senhor. Não merecíamos, não teríamos jamais como, Pai, aleluia, alcançar tão maravilhosa bênção. Mas o Senhor é bom, o Senhor nos amou primeiro, mesmo ainda no pecado. Aleluia, mesmo nas nossas ofensas, o Senhor ainda nos amou, aleluia, e mandou o seu Filho para morrer por nós. Deus Santo abençoa cada jovem, que firme, Pai, seus passos, aleluia, e estejam, Pai, perseverante até o fim, para a glória do seu santo nome. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Amém.